graus superiores, quando eu vim de Juazeiro, eu já vim com 4. E aqui me veio a ideia, nós já tínhamos para mais de 50 irmãos aqui de Delóia, para mais de 50 maçons, mestres maçons, me veio a ideia de se fundar os graus superiores. Eu entrei em contato com Salvador e nos prometeram lá de vir ajudar a implantar. Aí veio essa comitiva de Salvador. Eu contei muito com a ajuda de João Eduardo. Parece-me, eu salvo a memória. Me ajudou muito na formação de documentos, da coisa toda. E aí fundamos. Numa noite só, de 7 horas até 6 horas da manhã, nós fizemos de 4 a 18. Do grau 4 ao grau 18. Daqui fomos para uma churrascaria do irmão lá em Barreirinhas, que era irmão daqui, mas já estava idoso também. Ele tinha essa churrascaria lá, e nós fomos para lá. E chegamos de casa às 7 para 8 horas da manhã. Na Bahia só tinha uma inspetoria, era em Salvador. E depois começaram a conseguir criar novas inspetorias. Aí criaram uma, se eu não me engano, Vitória da Conquista, não sei se é a segunda, eu sei que veio montar a de Irecê. Irecê conseguiu colocar uma inspetoria lá. Aí foi quando nós ligamos para o Rio de Janeiro, falando com o soberano lá, para criar a 5ª inspetoria aqui. Aí conseguimos, graças a Deus, conseguimos. A 5ª Inspetoria Litúrgica, ela é responsável pelo funcionamento das lojas de perfeição, do capítulo, Kadosh e consistório. Tá? Nós somos representantes aqui hoje o grande comendador do Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito, e nós abrangemos aqui um raio de 200 quilômetros. As cidades aqui ao redor de 200 quilômetros nós temos atuação. Cidades circunvizinhas, a gente está ainda num processo de reestruturação e surreguimento de lojas. A 5ª Inspetoria Litúrgica tem algumas dados na história que ela foi fundada em 81, mas ela só foi recebida a carta consultiva da 5ª Inspetoria em 82. Tá? A gente sabe que teve os inspetores, nosso irmão Zenon, o nosso irmão Paulo Moraes, Rafael, e até 2019 nosso irmão Romero, que em 2007, ele fez todo o trabalho a loja estava adormecida, ele fez o trabalho de surreguimento. E teve uma época, então, que quando a loja foi transferida para esse espaço, os irmãos adoeceram, e a inspetoria ela deu uma adormecida durante algum tempo. Na verdade, o primeiro inspetor litúrgico, o inspetor litúrgico que eu conheci, na verdade, foi o Paulo Moraes, tá certo? Nosso irmão maçom,
tá certo? E o Paulo Moraes, ele era um bom inspetor litúrgico, mas aí teve uma época que eu passei em Belo Horizonte estudando meus filhos, e quando voltei, Paulo Moraes já tinha falecido e a loja estava inoperante. A loja, o templo de Altos Corpos, né? Estava inoperante. Foi quando o irmão Romero assumiu, colocou tudo em andamento, tá certo? E foi uma maravilha naquela época. Ela foi soerguida. Ela voltou novamente a funcionar. E aí sim teve uma participação do irmão Romero Tavares no Amorim no soerguimento da 5ª Inspetoria Litúrgica do Estado da Bahia. E até 2019 ele foi um grande inspetor litúrgico responsável por tudo que nós temos aqui hoje. E houve esse grande desenvolvimento aonde nós voltamos para isso aí, pegar toda a região, aonde a gente ia até Guanambi, atingia até Guanambi e atingia até aqui Correntina, todas essas áreas aí. Rendemos sempre os nossos agradecimentos pelos trabalhos que nosso irmão Romero, nosso grande inspetor Romero, realizou para a 5ª Inspetoria Litúrgica chegava aos dias de hoje com essa pujança e com esse funcionamento a pleno. Então funciona do grau 4 até o grau 33. Então todos os corpos, né, são divididos em 4, que é do 4 até o 15 são os graus inefáveis, que inclusive é chamado de Loja de Perfeição Faciro Manfredini, como uma homenagem ao fundador, um dos fundadores de uma loja maçônica em Barreiras. Chegar numa loja com o nome dele, para mim traz uma alegria, não que seja nenhum motivo de vaidade, mas simplesmente pela representação e atuação dele como um homem preocupado com os valores inerentes ao próprio homem, à divindade e à própria sociedade como uma irmandade que deve estar sempre unida e um servindo aos outros. Depois vem do 15 até o 19 os graus, os capítulos, depois do 19 até o 30 de cavaleiros, kadosh, e depois do 31 ao 33, que é o consistório. Então aqui funciona os 4 corpos, vamos assim dizer, que compõem os altos graus da maçonaria, do rito escocês antigo e aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil. A gente funciona os altos corpos hoje em um templo de adoção aqui do lado, que é um templo de mestre, e ao qual a gente utiliza ele para os graus filosóficos, do 4 ao 33. 2009, 2008, o templo de mestre da Fraternidade Barreirense ficou pronto. E então ele foi sagrado pelo grão-mestre. Na época o grão-mestre era o irmão Itamar Assis Santos, e passou a funcionar aqui dentro do complexo maçônico. Mas, na verdade, assim, as instalações não são apropriadas, porque a gente precisa de vários paramentos, vários equipamentos, vários materiais para poder fazer todos esses graus. E nada melhor do que ter uma sede própria para isso. É um sonho do nosso querido irmão Romero de construir um castelo. Tem planta. O Romero fez planta do castelo, entendeu? Muito bonita. Seria feito não só para os graus filosóficos, mas para o bem da sociedade, ser um ponto turístico, um ponto para aluguel de espaço. Do Castelo Maçônico, o irmão Romero, ele conseguiu uma área ali na saída para São Desidério, onde ele tinha o sonho de erguer esse castelo. É um sonho dele, particular dele, tá certo? Que ele disse que a loja tinha que conseguir fazer aquele castelo porque iria ajudar até como eventos para poder alugar, etc. O irmão sempre foi motivador de mostrar o terreno,
de falar do projeto, que seria um projeto de visitação, tipo um contexto de um museu apresentando ali à sociedade um pouco da maçonaria, do histórico da maçonaria, onde é um local onde você tem uma visão bonita, né, da natureza, da cidade. Então, teria esta ideia e é algo realmente uma visão de futuro. O Romero, quando era inspetor litúrgico, ele conseguiu uma área no João Germânico e foi lançada essa pedra fundamental lá. Fui convidado, já fazia parte dos altos corpos, fui para lá. Quando eu cheguei lá, estou vendo o Romero, o irmão Romero, pedindo para cavar um buraco. Até então não tinha me tocado. Foi feita uma ata e lá começaram a botar o nome de todos os presentes. Enrolaram essa ata num saco plástico, amarraram a pedra e colocaram no buraco. Aquilo me chamou a atenção e eu achei estranho. Só que depois, com o tempo, eu lendo, descobri que todas as lojas maçônicas na Europa têm essa pedra fundamental, que é enterrada. Tanto que após a guerra, quando eles começaram as escavações para tirar bombas, acharam pedra, sabia que ali foi um templo maçônico. Eu estive lá no lançamento da pedra fundamental, realmente. Esses 1.000 metros quadrados doados foi pelo profano João, o nome dele é João Marques da Silva, mais conhecido popularmente João de Germano. Ele foi quem doou essa área. E estavam pensando realmente em fazer realmente ali a construção dos graus filosóficos, ou talvez até depois incorporar da própria loja, não sei. E essa doação foi 1.000 metros quadrados que o seu João Germando nos fez atrás do Vento Leste, de um condomínio Vento Leste, no pico do morro. E ainda fazendo como se fosse um quarteirão e na frente uma praça. Mas era um projeto muito caro, tá certo? E nós hoje vivemos uma situação dentro da maçonaria de individualidade. Então, dificilmente você consegue agregar as pessoas de forma que elas se doem para fazer determinada coisa, né? Todo mundo tem suas obrigações diferenciadas hoje. Todo mundo quer fazer um crescimento mais pessoal do que em comunidade. Tá certo? Isso, então, dificulta, é muito diferente do tempo em que a gente comprou a área de lazer, em que a gente construiu o complexo maçônico, tá certo? Então, não teve como aquilo ir à frente. A ideia não foi para frente porque era um custo faraônico. A despesa era altíssima. Muito embora muitos irmãos tentaram ajudar, fazendo campanha, fez sorteio em loja, mas o que nós levantamos, lamentavelmente, não tivemos condições de erguer esse castelo. Ficou só no sonho mesmo. O terreno está lá, foi doado, não sei como é que está a situação de escrituração daquele terreno, porque teve algumas dificuldades, inclusive do acesso até o terreno. O terreno era na margem do canal da Codevasp, para ir para o terreno de João Germando, teria que passar por dentro do terreno da Codevasp. Então, nós tínhamos que ter autorização da Codevasp. Nós fomos ao presidente, fizemos uma carta, colocando, o que eu sempre colocava mais assim, o presidente do consistório, e depois eu endossava. Assinava embaixo também. E a Codevasp concedeu e mandou registrar isso no cartório. Essa terra está lá, foi doada por João Germano e eu acredito que essa terra está lá. Falta só nós regularizar ela, cercar, entendeu? Ter mais carinho, porque é uma terra que valorizou. Eu acho que a inspetoria, através do nosso irmão Tony, já deveria acionar os irmãos para providenciar a escritura
Eu acho que é um empreendimento muito bom. E está lá, eu não sei como é que está hoje. Com a situação financeira do país, né, dos próprios irmãos, eu creio que isso aí ficou no papel. A gente não consiga mais dar prosseguimento a esse sonho que está guardado, né, possivelmente no futuro aí, bem próximo, ter outro irmão venha a desempenhar esse papel para botar para frente esse projeto do nosso irmão Romero. Eu acho que ele sonhou muito alto, em vez de querer começar mais devagar, ele já queria muito alto e não conseguiu. Está entendendo? Então, com isso, foi amortecendo a coisa e até paralisou. E a gente entende que seja um grande sonho e que um dia a gente vai conseguir realizar, sim. Que será um grande feito para a maçonaria em geral. Porque as lojas filosóficas, elas não atingem só a fraternidade barreirense. Ela atinge a todas as lojas, não só da nossa comunidade, mas como comunidades vizinhas. A gente tem irmãos aqui que se deslocam de Posse, no Goiás, para vir frequentar. Irmãos de Barra, que já vieram aqui. Irmãos de Botirama, irmãos de Formosa, do Rio Preto, Correntina. Todos eles vêm fazer os altos graus aqui. Porque na região toda só tem Barreiras que tem essa formação aqui. E nada mais do que merecido essa construção desse castelo, para que a gente possa mais ainda brilhantar os trabalhos dos altos corpos. Logo após a fundação da loja e a criação, meu pai também foi iniciado. Então, eu nasci em 1955 e minhas primeiras lembranças já era indo para a loja maçônica. Eu acho que com os meus 4, 5 anos, né, eu já ia para a loja maçônica e sempre a loja Fraternidade Barreirense teve uma ação beneficente muito grande. Então, sempre no Natal, distribuiu cestas básicas para a população carente. A maçonaria, eu já entrei, já tinha isso aí, fazia um trabalho de arrecadação muito forte em Barreiras, com grande credibilidade. Todo final de ano, e eu era criança e já participei muito de você ensacar materiais, cereais, para poder fazer as cestas básicas e entregar para a população. Olha, isso para mim era uma festa de sair lá junto, né, com os maçons, fazendo essa atividade. Para mim aquilo era uma festa. Então formava-se filas e filas. E existe também registros e fotos que você vê uma verdadeira aglomeração na porta da maçonaria e para esperar receber a sua cesta básica. Naquela época, para entrar na maçonaria, você tinha de ganhar 5 salários mínimos. E a gente, naquela época, pegava, doava, todo dia 25 de dezembro, nós doávamos 1.000 cestas básicas para os irmãos. Era muito forte. Nós saía de sopa, a gente saía dando. Quando o pessoal pedia ajuda, a gente dava. Como eu fui tesoureiro da loja, eu fui tesoureiro dessa loja há 16 anos. E a gente dava carne, comprava carne, venerava tudo a carne, feijão, passagem, remédio. Era muito forte a fraternidade barreirense, né? Nós fazíamos passagem, todo dia a gente dava passagem. E a gente pegava passagem, ia na rodoviária, comprava passagem e dava para as pessoas, porque as pessoas antigamente pegavam passagem e vendiam para ficar com dinheiro. Até isso nós fiscalizávamos, entendeu? Era muito forte o que a gente fazia aqui dentro da fraternidade barreirense. E sempre o venerável dizia, dá com a mão para a outra não ver. Sobre questões filantrópicas em determinados períodos, como era o Natal, que aí chegava uma cesta bem servida, em nome da maçonaria. Então a gente tinha a presença dela ali naquela ceia de Natal. Nós tínhamos aqui o primeiro do ano sagrado. Antes
nós fazíamos, irmãos, fazia visitas no bairro tal, no mesmo dia, visita ali. Pronto, nós preparávamos aí 2.000 senhas. Era muita senha. Pronto, ó, você vai para tal bairro, você vai para tal bairro, tome 100, vocês vão distribuir essas senhas nas casas, nos bairros. Escolham aquelas que mais você olha que necessita. Então, eles distribuíam as senhas no sábado, se fosse assim, no dia 31 ou 30, para no dia 1º, eles vinham para a loja, traziam a senha. Naquele tempo, realmente, a gente abraçava a causa mais forte e tudo. A gente conseguia até dinheiro com o comércio e com isso a gente fazia 2.000, 3.000 cestas básicas. Vinha feijão, vinha tudo das fazendas aí, de São Miguel, mandava. Desses irmãos, Wilson Lisboa, muitos irmãos maçons, mandava caminhonete, mandava, rapaz. Aquele feijão quebrado que na colheita do feijão com as máquinas ficavam aí, eram doados para nós. E arroz também de segunda, às vezes até de primeira, né? E outras doações que era feita pelos irmãos maçons e mesmo pelo comércio local. Eu sei que nós conseguimos fazer em torno de 1.000, 1.500 cestas básicas todo final de ano para poder fazer doação. A gente encostava tudo aí ia todo mundo, até a gente ficava rindo, porque preparava aquelas cestas. Quando era domingo de manhã, a gente recebia a senhazinha e dava a cesta. Rápido, tudo organizado, corre rápido, e fazia isso. Reunia todos os irmãos maçons, tá certo, para poder montar as cestas junto com as cunhadas, os sobrinhos de Molês naquele tempo, ainda não tínhamos a Filhas de Jó, tá certo? E com isso a gente montava as cestas e o pessoal saía com aquilo nas costas na maior alegria. Uma das coisas que fazia muito também, que deixou de fazer talvez 20, 25 anos, eram as cestas básicas que distribuía, era todo 1º de janeiro, aí distribuíam as cestas básicas aqui, vinham os maçons. E às vezes a gente queria ficar no 31 de dezembro um pouquinho mais tarde na rua e não podia ficar, tem que dormir um pouco cedo. Ele era assim, e o compromisso de vir distribuir a cesta. Então era coisa assim muito boa, que ajudava muitas pessoas, mas eu achava o dia inapropriado. A entrega era aqui. Depois a gente passou a ir em loco, porque aí você fazia uma coisa mais justa. Naqueles bairros paupérrimos, conhecia a casa da pessoa que você estava realmente dando aquela cesta básica e acho que era bem melhor distribuída. Me lembro muito bem quando invadiram lá, hoje é Santa Luzia, eu fui lá algumas vezes levando cesta para aquelas pessoas realmente que precisavam. Ficava muito contente, fizemos isso. Nós fazíamos 1.000 tantas cestas e distribuía na época do Natal. Tem irmãos que contavam que chegaram em várias casas, tinha até mulher parindo, dando luz. Essa era uma situação, tá certo, de fazer a filantropia. E o tempo que vai evoluindo, vai mudando as cabeças, vai tirando, as pessoas também vão morrendo e com o tempo essa parte não é tão, vamos dizer assim, de prioridade como fazia antes, apesar que passa hoje. Eu estou fora da fraternidade bairrense já há 20 anos. A partir da morte da minha esposa, eu deixei muito de frequentar. Ela morreu em 2002. Então, de 2002, eu tenho pouco conhecimento, apenas uma visita esporádica. Bom, na minha época, na nossa época, era forte. Os irmãos saíam mesmo com dedicação, pedido, e nós tínhamos muita coisa para dar.
Hoje eu não sei como é que é feito. Muitos trabalhos, estamos aí com trabalhos, se não fazemos distribuição de milhares de cestas básicas, mas sempre estamos fazendo. Mudou muito porque foi ficando tudo difícil, Os irmãos deixaram de contribuir muito com a Fraternidade Barreirense. Você vê, hoje faz uma campanha, poucos irmãos ajudam. Aí chega aqui no tempo e diz, eu vou dar isso, quando vai cobrar não tem tempo, esqueci. Entendeu? É muito difícil hoje, entendeu? Está tudo caro. O meu entrevistador vai ver uma fotografia onde o templo lá embaixo está cheio de roupa. E um cidadão velhinho, escolhendo roupa, embalando. Campanha feita de rua, todos os maçons paramentados. Campanha que fizemos com som da barreira desse tamanho, não é a barreira de hoje, para o problema no Nordeste. Eu me lembro muito bem, não sei qual foi o município, a cidade ou o município, eu não sei onde foi o problema. Para nós fizemos campanha. A gente precisa ter em mente que a maçonaria faz de maneira escondida, né? Sem muita propaganda. Mas internamente, eu me lembro que a gente distribuía 1.000, 2.000 cestas básicas em algumas ocasiões, no Natal, na Páscoa, enfim. E com o passar dos anos, isso diminuiu sensivelmente. Eu acho que perdeu não só pela dificuldade que está se atravessando, parece-me que o número de pessoas necessitadas dobraram, infelizmente. Agora, tem um detalhe aí, é que outras empresas, a televisão, por exemplo, 10º BPM, por exemplo, o Rotary acordou e nós cruzamos o braço. Antes, só bastava a diretoria, vamos fazer isso, vamos começar isso. Hoje está muito diferente. Quer dizer, não sei porquê, a abertura também foi mais violenta, né? Infelizmente, a verdade é essa. A parte social, no passado, ela era muito mais presente da maçonaria de uma forma geral. No passado, que eu digo 20, 30 anos atrás, a comunidade daqui em Barreiras era a comunidade local. Naquela época, Barreiras ainda era pequena, ainda não tinha chegado para aqui tantas pessoas do Sul como hoje nós temos dentro da sociedade. Existia uma carência muito grande de alimentação nas periferias da cidade. Na cabeça de alguns, não vou dizer aqui qual quantidade, maçons, tem uma visão equivocada quanto à parte da filantropia da maçonaria. Nós podemos dizer que a filantropia não é o carro-chefe, como alguns outros órgãos desta natureza, né, semelhantes à maçonaria, falo assim, mas que são instituições organizadas, Rotary Club, Lions, eles fazem efetivamente filantropia. Eles vivem para fazer a filantropia. A maçonaria, ela visa, como mola mestra, o crescimento pessoal do homem e, com isso, a melhora da humanidade. A filantropia, ela está atrelada. A gente atendia as nossas necessidades, tanto que a gente buscou trazer a PAI, criamos fazer uma escola, fizemos um posto médico com atendimento tanto odontológico como médico, porque a própria prefeitura, o próprio município não tinha condições de fazer. E com isso o tempo vai, a evolução vai vindo e o município foi atendendo a isso tudo. Então, no passado era muito mais vista. Hoje nós fazemos filantropia de forma mais discreta. Hoje nós fazemos arrecadação de valores de uma forma mais delicada. A gente não consegue mais atender, reunir os irmãos em grupo para fazer uma determinada ação. Isso é um pouco mais difícil. O mundo está nos tornando, e a gente precisa vigiar isso, anestesiados pela dor do próximo. E cada um precisa repensar isso, porque nós somos juntos, a gente nunca é sozinho. E ninguém pode dizer que é feliz estando só ou ignorando a infelicidade do seu semelhante. Nós estamos muito atarefados
Nós temos muita coisa a fazer. O tempo, se pudéssemos, o tempo teria 30 horas o dia. Então, o dia não está dando para todo mundo. Então, a gente não está sobrando tempo para fazer aquilo que, na verdade, era um bem maior, que seria a parte filantrópica. Ou seja, a dor dos próximos, do nosso próximo, por conta da mídia, de filmes, dos processos políticos mesquinhos, de tanta coisa, o homem está anestesiado pela dor, da dor do próximo. A dor do próximo não toca mais tanto as pessoas. Existem muitos outros fatores, mas acredito que isso também tenha tido influência na maçonaria. Quando aqui cheguei, eu aprendi o exercício da filantropia, o exercício da caridade, fazer com a mão e não mostrar com a outra. Nós chegamos ao ponto de entregar aqui 1000 cestas básicas. Com o passar dos anos, eu percebi que foi enfraquecendo, dadas as condições financeiras que o país atravessava, dadas as condições de alguns irmãos. E o que mais interferiu na gente foi a questão da tecnologia. A tecnologia massacrou muito o que é tradicional. As coisas foram mudando. Hoje nós fazemos filantropia, fazemos muito ainda de filantropia, de fazer esse assistencialismo com cestas básicas. A loja maçônica, com mais de 70 anos, inserida dentro da sociedade de Barreiras, muitas vezes ela faz muito trabalhos sociais e que não aparece na mídia, não aparece para aquela outra pessoa, aquele leigo, digamos assim. Então a gente trabalha no silêncio, né? Deus está vendo, o grande arquiteto está vendo o que nós estamos fazendo. Então não precisamos divulgar o que a gente faz, mas a gente faz grandes ações durante o ano todo. Tem umas que são mais relevantes e aparecem, por exemplo, quando nós tinha a escolinha aqui perto, né? Para que algo mais marcante do que a própria PAI? A Loja Maçônica Fraternidade Barreirense tem trabalhos no campo da filantropia? Tem. Uns mais, uns menos. Quando da minha gestão, eu busquei, então, as instituições que já faziam filantropia. E com isso nós focamos em eventos, a aquisição de cestas básicas, ajuda a pessoas, o foco para a hospitalaria, o valor que ela recebe seja destinado à ajuda de pessoas. E não, em algum momento, para trocar uma fechadura com o dinheiro da hospitalaria. Não estou dizendo que quem o fez de uma maneira dúbia, né? Não. Se o fez, foi por uma necessidade. Mas trabalhar o valor da hospitalaria pela hospitalaria, para ajudar pessoas enfermas. A participação sempre em comissões e em atividades em prol da sociedade. A nossa loja participa ativamente dentro da diretoria do ICOB, que é o Instituto do Câncer do Oeste da Bahia, que já está começando as suas construções, as suas fundações. A necessidade de se criar um hospital de referência do câncer aqui, né? Essa região que não tem, é mais ou menos 1.500.000 pessoas, que as pessoas vão fazer tratamento de câncer em outros orientes, como também no programa, no Decola Oeste, que é o quê? É a modernização do nosso aeroporto regional, um aeroporto histórico e que foi sendo sucateado ao longo dos anos, e hoje a região, o oeste da Bahia, precisa de um aeroporto regional para atender toda a demanda. Essa parte de fraternidade é muito importante, tanto também como aquela ajuda de materiais e equipamentos para as pessoas carentes que não têm condição de comprar, que a loja podia emprestar uma cama hospitalar, cadeira de roda, as muletas, os carrinhos que fosse necessário para o andajá. Então, tudo isso faz parte de um trabalho maçônico fraternal.
Na parte social, a importância que eu vejo muito grande, tá certo? E com pouca participação de todas as lojas maçônicas nos conselhos da cidade, tá certo? Eu, quando estive venerável, tá certo? Eu pedia, mas não iam, tá certo? E eu acabei ficando em 5 conselhos, tá certo? Para mostrar o nome da Fraternidade Barreirense e o que ela postulava em relação a essas coisas. Então, Conselho Antidrogas, Conselho da Saúde, tá certo? E outros conselhos, tá certo? Participei da comissão, da comissão que instituiu o Observatório Social de Barreiras, a Comissão da Paz também, eu fui um dos representantes da loja maçônica o tempo todo. A Comissão da Paz deve ter uns 20 anos. Na época, o venerável era Otávio. E com vários problemas que estavam aqui ocorrendo na cidade, e procuraram a CDL. A CDL, na época, o presidente era Gil Arias Machado, a OAB era Wagner Pamplona, e junto com o Otávio, as entidades mais fortes no momento, fez um movimento dentro da CDL que se criou, depois de vários trabalhos, a Comissão da Paz, que era uma entidade aberta a todas as entidades que queriam participar pelo bem-estar de Barreiras e da região, uma vez que tudo que faz aqui serve para todo mundo. E aí a loja maçônica teve uma grande participação nisso, até hoje tem. Teve as caminhadas pela paz, né? Em um momento em que a cidade vivia com um aumento da violência urbana, e aí nessa caminhada, inclusive, foi criado a maçonaria, a Fraternidade Barreirense, participou com uma faixa onde foi criado um slogan: Fraternidade Barreirense, sempre vigilante e integrada aos anseios da sociedade. O Conselho de Segurança Pública do Oeste, tá certo, da Bahia, feito pela promotoria também, a gente fez a Constituição naquela época, assinamos junto, tá certo, a implantação disso. Enfim, a gente estava sempre pronto para poder resolver toda e qualquer situação. Eu, enquanto venerável, me doei totalmente para poder estar presente e elevar o nome da loja maçônica Fraternidade Barreirense. Hoje, eu vejo uma individualidade tão grande nas pessoas que assumem, tá certo, que não querem participar. Cobro isso em loja, tá certo, que nós deveríamos estar, tá certo, em cada conselho da cidade, de forma a mudar opiniões dentro desses conselhos que muitas vezes não têm um direcionamento correto. E dentre tantas outras atividades da maçonaria, que eu queria frisar aqui, além da solicitação para a vinda da Polícia Rodoviária Federal, em um momento em que nossas estradas nem eram pavimentadas totalmente, entendeu? Mas a Polícia Rodoviária, como um órgão necessário para o controle das estradas federais, esteve aqui, foi uma solicitação da loja maçônica Fraternidade Barreirense. A maçonaria sempre estava dentro da sociedade, pela credibilidade que sempre teve em Barreiras. A maçonaria, por se tratar de uma instituição secular, ela sempre, além da função social, ela também se preocupa com o agregamento da família maçônica, ou seja, dos nossos irmãos e da nossa família, das nossas cunhadas e dos nossos sobrinhos. Sempre é feito seminários, encontros, simpósios. Na nossa cidade, podemos citar um grande encontro maçônico, um encontro para as cunhadas, que era chamado de ENAF. Tivemos a participação de quase 300 cunhadas de todos os lugares da Bahia, Ceará, Goiás, Brasília, Tocantins, dentre outras. Juntas seremos imbatíveis.
Esse encontro foi feito em conjunto, em lugares separados, de um encontro maçônico, aonde o grão-mestre, o Sereníssimo Grão-Mestre, colocou alguns temas para ser discutido. Com esses encontros, culminaram também com a realização dos ERACs, Encontro Regional de Aprendizes e Companheiros e Mestres, ou seja, instruir aos irmãos maçons da dinâmica da nossa ritualística. Talvez o penúltimo que a gente tenha realizado aqui foi um encontro das lojas maçônicas do Oriente de Barreiras, outras cidades vizinhas, e com todas as potências. Isso foi feito na Câmara de Vereadores também, e que culminou, inclusive, na realização de uma carta de intenções, 2 assuntos que foram exaustivamente discutidos e apresentados, que foi educação e segurança pública. E mais recentemente, esse ano, com a posse, a primeira visita do Sereníssimo Grão-Mestre eleito, o irmão Claudiano da Fonseca, foi feito também uma grande reunião aqui com as lojas do Oeste da Bahia. Então, tinha representantes aqui do Oeste da Bahia, Santa Maria da Vitória, Botirama, Bom Jesus da Lapa, Correntina, lojas do nosso Oriente, e participaram dessa reunião. A Loja Maçônica Fraternidade Barreirense sempre está à frente no sentido de convocar esse tipo de reunião. A loja maçônica sempre esteve presente com solicitação da própria sociedade. A exemplo do nosso saudoso bispo Dom Ricardo Weberberg, que ele chamava a loja maçônica para assumir determinadas coisas que a sociedade não estava dando conta. Por exemplo, a escola agrotécnica funcionava ali onde hoje está a UNEB. Olha, a loja teve tanto destaque em Barreiras que a loja foi convidada pelo governo do estado, através da diocese, para os irmãos que trabalhavam aqui. Tinha tanta credibilidade, assim, essa área de credibilidade deles é tão forte que foram convidados para fazer um colégio aqui. Dessa escola eu participei. Eu tenho um trator de pneu. Quando foi para construir aquela escola lá, a agrotécnica, nosso trator foi para lá. Construir aquilo ali, aquele trator, acho que eu não vou jogar ele fora mais nunca. Estava lá. Essa verba veio do Estado, veio para a diocese, a diocese estava envolvida nisso, e foi o bispo que indicou, Dom Ricardo, que a loja fizesse esse trabalho pela credibilidade dela, pelo que fazia. Por quê? Ninguém chega para um bispo e diz que você é fraterno se você não tem obra fraterna. E a loja tinha, de ajuda ao povo. E eu lembro que nessa parte do colégio agrícola, teve vários irmãos, né? Mas aquilo que me marcou mesmo foi a presença marcante do irmão Alex, o Alex Alencar. Então eu sei que ele arregaçou as mangas, é ele que ia todo dia lá ver a obra, a aplicação do dinheiro, porque o dinheiro veio e foi administrado pela loja, né? Só me engano meu. E quem administrava todas as compras, o controle dos gastos, era o irmão Alex, e ele prestava conta toda quinta-feira, e realmente era um leão para trabalhar. Eu nunca vi um homem com tanta dedicação, com tanto amor nas coisas que ele fazia, e realmente ele fazia com dedicação. Ele era um homem muito forte, né? Ele era forte e troncado, e tinha uma disposição ao trabalho assim imensurável. Então foi ele, representando a nossa loja, que tocava aquela obra da escola técnica lá em cima. A loja maçônica foi chamada Dom Ricardo, nós fomos colocados à frente, eu fui um dos que foi colocado à frente, e com isso a gente devolveu dinheiro, além de concluir, devolvemos dinheiro, né, para a Igreja Católica. O Luiz Gonzaga sempre foi uma pessoa que esteve dentro de toda a construção, de todo o trabalho de erguer, ele estava no meio e era convidado, fez parte. Eu tenho orgulho de dizer aí que quando eu fui venerável a primeira vez, ele era o nosso tesoureiro. A gente ficava tranquilo,
porque era uma pessoa sincera, honesto, rígido, mas fraterno. Sabia trabalhar com todo mundo. Aí, Dom Henrique teve que fazer reforma. O tempo pediu. E ele recebeu uma verba do governo do Estado para reparar a escola. Ele não mandou para vereador nem para ninguém, não. Mandou para a igreja, mandou para Dom Ricardo. Ele recebeu essa verba e começou a fazer a reforma. Aí sobrou um dinheiro, mas ficou um restinho de coisas para fazer. Aí ele já não quis fazer mais. Aí me chamou. Aí eu sentei, aí ele disse, estou precisando do senhor. Fiquei contente. Pois não, Dom Ricardo. Eu já precisei tanto do senhor, se eu dizer que está precisando de mim, quem sou eu? Aí ele disse, é o presidente da loja maçônica. Na reforma de lá tem dinheiro que está sobrando. E esse dinheiro eu não vou mais fazer nada assim, porque a etapa que a igreja e eu resolvemos fazer, concluímos. Agora queremos lhe chamar para que o senhor olhe, precisa fazer mais alguma coisa, se precisar o senhor está autorizado a fazer e depois presta contas aqui. Com todo jeito. Fui lá, olhei, mexi, o que é que faz? E não tinha mais o que fazer. Voltei, Dom Ricardo, se o senhor vai devolver esse dinheiro, pode fazer, porque está tudo feito. Aí ele olhou para mim, com aquele jeito dele, eu acredito. Também tivemos uma outra oportunidade, tá certo, que foi solicitada por ele para construir o Palácio do Bispo, em frente ao Derba. A casa do bispo, muita gente católica, muita gente boa participou. Eu cheguei a ser o tesoureiro da campanha e fizemos a loja. Quando chegou o primeiro bispo, Dom Ricardo, ele já foi para sua própria residência. Um grupo de igreja. Nós tínhamos em Dom Ricardo um aliado extremamente religioso e católico, mas admirava a maçonaria. Foram escolhidas 10 pessoas da sociedade para compor o grupo que ficaria à frente para construir aquilo. Da loja maçônica fomos escolhidos em 2. Um foi eu, que ficou de uma certa forma como responsável técnico, junto com o outro irmão, Herbert Drummond, hoje em Brasília, ele mora em Brasília, tá certo? Para poder fazer parte dos 10 irmãos, das 10 pessoas que seriam responsáveis por edificar o Palácio do Bispo. Aí você pergunta, isso orgulha a loja? Orgulha a loja. Isso orgulha os irmãos? Orgulha os irmãos. Isso orgulha as famílias? Orgulha as famílias. Isso é serviço prestado. Agora eu pergunto a você, isso é fraternidade também, que os irmãos pararam de fazer o que estavam fazendo para dar uma atenção, pouco ou grande, a esse outro desafio que não era maçônico, propriamente dito, e sim social. Nós sabemos de que todas as religiões condenam a maçonaria. Não só a religião, porque nós lá fora, nós somos conhecidos como demônios, nós fazemos parte de uma entidade de demônio. Isso é que se prega lá fora. Quer dizer, talvez a gente tenha uma certa culpa. É o bode. Você montou no bode. Quer dizer, são certas coisas que a gente comenta e o povo diz que aqui é o demônio, aqui é o demônio. Sempre existiu e até hoje ainda não deixou de existir uma polêmica entre maçonaria e Igreja Católica. Aqui em Barreiras, vários irmãos pertencemos a um trabalho da Igreja Católica chamado ECC. E existem bispos que não aceitam. Se ele for pertencer ao ECC, ele tem
que sair da maçonaria. Aqui, lentamente, houve essa polêmica com Dom Ricardo, sobre maçonaria, igreja católica e tal. A Igreja Católica tem os grupos jovens. Eu não lembro do grupo jovem da época. Esse grupo jovem começou a ter diferença com o grupo Demolei, adjetivando de demônios, Demolei, demônios, tal, e criou essa antipatia. O venerável, na época, eu não lembro, porque eu era profano, o convidou, que o problema foi levado ao padre, responsável pelo grupo jovem, que, por sua vez, encaminhou ao bispo Dom Ricardo Wittenberg. E o venerável tomou conhecimento, convidou para ele assistir uma sessão com a gente, para desmistificar essa questão de coisas negativas dentro da maçonaria. Tivemos uma ideia aqui. Que tal se Dom Ricardo viesse participar de uma reunião nossa aqui? Quem topa? Vamos convidá-lo? Quem tem prestígio aqui junto a Dom Ricardo? Aí tinha, né? Luiz Gonzaga, tem o Eudo, um bocado deles aí, Roberto, tudo. E eu fui no meio também. Fomos convidar Dom Ricardo para ele vir a participar de uma sessão maçônica. Eu era o venerável. Convidamos Dom Ricardo, através de Delcique, que era mais ligado a ele, para vir aqui assistir uma reunião nossa. E ele veio. Fizemos, é claro que, me parece até a abertura da Bíblia não tinha problema, para outros tal, mas teve casos, é claro, os sinais, outras coisas foram suprimidos. Ele assistiu do início ao fim, sentado lá também, ao lado nosso. Estava presente. Ele esteve lá no Oriente, sentado lá no Oriente, ao lado do venerável mestre. Foi na loja de lá, não foi nessa não, foi na de lá. Eu fiquei no meio ali. Dom Ricardo aqui, tinha outras autoridades aqui, nossa, estava cheinho ali que nós enchemos tudo. Eu olhar, meu Deus, eu nunca me encontrei assim numa massa, nunca esperei participar de uma sessão maçônica, ser maçom, estar aqui sentado, eu estar com um bispo do meu lado. Nunca pensei. Tem hora que me dava uma sensação de nervosismo, me dava uma sensação de dizer, meu Deus, muito obrigado. E ele na dele, não fugia nem para aqui nem para cá. Ele viu o livro da lei aberto, que era uma Bíblia, e participou da sessão. Participou, ele falou, elogiou a maçonaria, ele elogiou o livro da lei que estava aqui em cima, ele que tinha talvez uma ideia diferente daquele, viu que tinha aqui um livro da lei, que nós não fazíamos coisa com outro livro, era o livro da lei. E nós fazemos o juramento nesse livro. Bom, tudo bem. Aí, quando lá fora, conversando com ele, ele disse, tudo bem, muito bonito, mas é claro que vocês não iam apresentar a mim o que vocês fazem aí dentro. Está entendendo? Eudo tinha muita aproximação, Romero tinha também, Luiz Gonzaga tinha também. É porque a gente diz os nomes assim, fica até com medo de omitir um nome que você não está lembrando. Participantes da igreja, conversando com o bispo daquela época, Dom Ricardo, falando sobre a maçonaria, que frequentava. Às vezes eu contava os homens que estavam lá dentro da igreja, só tinha maçons. Na hora de ajudar a igreja, era a maçonaria que estava ajudando. Então ele respondeu, eu não vou açoitar pedra do telhado da maçonaria, porque era não atisse pedra na minha igreja. Ali me ajudou nos meus momentos de dificuldades, eu ia lá. Dom Ricardo, o senhor me recebe? Eu queria ir. Pode vir, Reginaldo. Pode vir. Eu ia. 5 horas da tarde eu chegava lá. Nunca falhou ele. Posso lhe dizer, foi um grande amigo meu. Nos momentos de dificuldade, a minha amizade ficou mais forte. Existem as possibilidades de igrejas, existe a possibilidade de pessoas de criticar a maçonaria sem conhecimento.
Mas todos aqueles que vieram à maçonaria, todos aqueles que conversaram sobre maçonaria com quem poderia ser, tem uma grande imagem que a maçonaria é muito importante universalmente. Isso remete aos Demolay, às filhas de Jó, mas na maçonaria especificamente, eu entendo como uma coisa importante, porque grandes coisas aconteceram na humanidade e a maçonaria estava por trás, fomentando, articulando, coisas banais como a independência do Brasil, né? Coisas como a libertação dos escravos, coisas assim. Sabemos que, e eu repito, onde existem homens perfeitos e imperfeitos. Eu acho que o ato de civismo é um problema que a gente não só nasce como herança dos pais, né? Como também da educação que a gente teve, que a pessoa recebeu na escola, né? Eu sou de uma época em que se cantava o hino nacional pelo menos uma vez na semana na escola, tá certo? Onde a bandeira era zelada durante esse dia todo, tanto na hora do hasteamento, como também na hora de descerrar, tá certo? Então, eu vejo isso aí como uma prática que tem que ser feita. Eu acredito muito, tá certo, num país, tá certo, que tem zelo pela sua bandeira, tá certo, e que tem como obrigação, principalmente maçônica, tá certo, de zelar pela Constituição e pela honra dos estadistas que realmente fazem valer, tá certo, essa Constituição. Eu, na condição de pedagogo, eu vejo que as escolas não cantam mais o hino nacional. E foi retirado na Lei 93/94/96 do Ministério da Educação e Cultura uma coisa sublime, educação moral e cívica, coisa que a maçonaria preserva e mantém, filha de Jó e Demolay. A Organização Social e Política Brasileira, a OSPB, acabou. Então o jovem hoje não tem patriotismo nem civismo. Quem mantém essa linha, que mantém essa tradição, essa educação, essa história, somente a maçonaria. As escolas não cantam mais o hino nacional, nem o hino da pátria. Se perguntar um jovem aí fora o que representa 2 de julho, o que é 7 de setembro, ninguém sabe. Todos os maçons tinham a obrigação de, quando vê uma bandeira nacional, a gente parar e esperar o hino nacional. De 7 de setembro, todos os maçons teriam de ir na avenida. Vinha para a loja, achava a bandeira e depois ia lá para a avenida assistir o 7 de setembro. Todos os irmãos. Desfile do 7 de setembro, nós íamos parlamentados. Hasteamento do pavilhão nacional aqui na loja, todos parlamentados cantando o hino nacional. Hoje, acredito que está perdendo esse amor pela pátria, entendeu? O maçom tem que respeitar as leis do país e evoluir a democracia dentro da sua loja e fora dela. Nós aqui fazemos juramento de amar a pátria, a família, a pátria e a maçonaria. E tem irmão que não está obedecendo esse juramento. A Ordem Demolay, na sua 7ª vela, tem a vela do patriotismo, que tem uma grande importância para o jovem, porque ele vai aprender alguns valores, como as leis do nosso país, aprender o patriotismo, entender toda a conquista que foi feita no Brasil e pelo Brasil. A importância cívica do Demolay é fundamental. Quando nós adentramos ao templo e eles buscam a bandeira nacional e cantam o hino nacional com respeito, né, e o louvor que é de direito, nós sentimos ali que os meninos estão sendo bem encaminhados. Por quê? Porque respeitar o símbolo da nação é respeitar a nação. Respeitar a nação é conhecer o passado dessa nação. É conduzir essa nação com um braço forte para o que é de direito. E isso é muito bem trabalhado pelos baluartes, né? Quando, na Ordem Demolay, eles respeitam essa bandeira, resgatam essa bandeira, né? Se dobram com respeito ao hino nacional, nós vemos aí
que temos esperança sim para o nosso país. É muito importante porque, bem, é nosso país e devemos sim sermos patriotas, sabermos o que é bom tanto para a sociedade brasileira quanto para o nosso país. Aqui eles nos ensinam que devemos honrar nossa bandeira, honrar o nosso país de forma correta, de forma certa. Que devemos sempre estar ali à frente de lutar pelos nossos direitos e é muito importante porque antes de entrar na maçonaria eu não tinha esse olhar tão maduro do que eram os meus direitos e deveres como cidadã. Na verdade, é o que a gente procura praticar todos os dias, para que elas cresçam, não só nossas filhas, mas a gente percebe da importância das filhas de Jó para que essas moças possam crescer, para que essas adolescentes se tornem mulheres que respeitem o próximo, que cumpram com seus direitos, com seus deveres, enfim, transformando esse mundo para que ele seja bem melhor. Porque quando a gente ensina as meninas a amar e honrar o seu país, as suas leis, a sua bandeira, a gente não está só naquilo ali de ame sua bandeira, as leis do seu país. A gente está ensinando essas meninas que elas são cidadãs da sociedade brasileira, que elas devem seguir suas vidas pensando como elas serão melhores cidadãs brasileiras, como as escolhas de vida delas irão impactar a sociedade que elas vivem e que, além disso, elas têm que se orgulhar da história do Brasil e buscar sempre fazer escolhas de vida, escolhas até mesmo em eleições, quando a gente traz esse assunto para elas, que serão importantes para melhorar cada vez o país. É você amar o seu país, é você amar a sua família. O que acontece é que a maçonaria em si, ela está perdendo a credibilidade que ela sempre teve, de uns certos anos para cá, porque ela pendeu para outro lado. Nós tivemos aí, ou temos ainda, governos aí que foi deixando o civismo de lado e, com isso, alguns maçons também daquela corrente começaram a se distanciar do civismo. Eu gostaria que a maçonaria revisse essas coisas e tentasse voltar de novo, tentar ao que era totalmente, não volta mais, mas pelo menos introduzir coisas boas mesmo. Nós não podemos confundir patriotismo e civismo com ideologias políticas, né, que hoje está em voga essa questão. Nós temos aqui as nossas sessões em que, quando elas são solenes e que nós temos visitantes, a nossa bandeira do Brasil está lá. Nós cantamos o hino nacional, nós cantamos o hino à bandeira. Os eventos, nossos eventos todos, fazemos o hasteamento do pavilhão nacional. Nós fizemos o nosso evento dos 70 anos com a bandeira do Brasil adentrando ao espaço público ali. O maçom, ao meu ver, ele tem patriotismo colado com ele. Eu já entrei com a bandeira do Brasil em várias oportunidades aqui na loja, né? Na homenagem à bandeira, né? Então tem umas cerimônias especiais que a gente carrega a bandeira, entra com a bandeira dentro da loja. Realmente o civismo tem que estar impregnado no coração do maçom, não é? Nós somos brasileiros, nós somos patriotas, a gente é verde e amarelo, temos o Brasil no coração. Então o maçom, ele é patriota, ele quer o bem da nossa pátria, né? Quer o bem do nosso Brasil. E a gente, eu tenho certeza que todo maçom tem que ser um grande guerreiro em favor do país. Volto a falar aqui esta questão, sem querer qualquer alusão política. Quando alguém, em algum momento, falou de Deus, pátria e família, está dentro da maçonaria. Isso é reverenciado no Demolay, é reverenciado nas Filhas de Jó, e a loja maçônica, dentro da sua ritualística, no seu dia a dia, prima. Não podemos perder este foco. Eu venho de uma geração, por exemplo, que a gente tinha isso dentro da escola, né? Hoje isso já não existe mais, se houver são casos isolados, não do sistema de ensino. E a gente vive na regulação do Estado e você tem que respeitar todas as instâncias, as leis, as disciplinas. Isso traz para fortalecer justamente a vida em sociedade. O civismo entra tudo isso, principalmente o respeito. E os símbolos da pátria
né, ele, quando a gente o reverencia, é uma maneira de dizer, olha, eu sou brasileiro, estou aqui para lutar pela defesa do meu país, estou aqui para lutar pela defesa das escolas públicas, que é um juramento que a gente faz, não no sentido só da escola pública, mas como a educação como uma forma realmente de tirar e de mudar a vida de muitas pessoas. Então isso casa, né, com esse objetivo. E o lado patriótico melhora a harmonia, porque o ser humano, se não tivesse leis para organizá-los, seria o caos, não haveria respeito, etc, etc. Então eu vejo esse lado de respeito à pátria, às leis que a maçonaria demonstra como muito importantes no ordenamento, na organização das sociedades. O maçom tem que ser patriota e acreditar em Deus. Patriota de sangue puro mesmo. E acreditar em Deus. Porque se não acredita em Deus, ele não entra na loja. O título de utilidade pública de 2018 nada mais foi do que um reconhecimento do que a loja maçônica tem feito atualmente. Porque ela ainda é uma instituição muito forte. Foi uma retificação, uma ratificação de uma utilidade pública que já houve no passado. Entendeu? Só que nós não encontramos nos anais ou na secretaria da loja um documento oficial de que a loja já foi de utilidade pública no passado. Entendeu? Com isso, foi feita uma nova solicitação, nós tínhamos interesse em ser de utilidade pública, uma loja de 70 anos, com tantos trabalhos em prol da sociedade, ela já era para ter essa utilidade pública registrada há muito tempo atrás. Não procuramos ir a fundo do porquê que foi perdido isso, e foi feito então por um irmão nosso, que era vereador, para a gente atualizar. Foi um título obtido lá na Câmara e eu era vereador. Na hora que solicitaram, nós preparamos todo o material que fosse cabível para poder aprovar, foram apresentados e foi aprovado. É um ato que nos orgulha, porque a gente está ajudando uma loja que faz parte da nossa vida. E a gente faria isso quantas vezes necessário fosse. Acredito que foi pelo trabalho da loja maçônica, faz atualmente. Agora depende que você, irmão, que iniciou nessa loja ou que se filiou nessa loja, veja a maçonaria como a coisa mais importante para ajudar as pessoas. Vencer as minhas paixões, submeter a minha vontade e fazer progresso da maçonaria, ajudando a quem precisa. E eu sempre digo aqui dentro das nossas reuniões, unidos nós somos fortes, irmanados seremos imbatíveis. Essa paternidade, ela tem uma credibilidade absurda, grande demais. Não é só aqui, em Salvador, é em todo lugar que chega. Estamos com os Demolei e Filha de Jó para que é um trabalho mais voluntário e de prestação para essas crianças, para o aperfeiçoamento moral da família maçônica.